Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. No tema de hoje, abordamos uma situação bastante interessante, porque muitos de vocês ainda se questionam o que eu preciso fazer, qual a minha missão, será que eu estou fazendo a coisa certa? É uma preocupação generalizada, mas eu diria que desnecessária. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o segredo da vida. Se é que existe algum segredo, mas eu diria que seria a chave para compreender o que estamos de fato fazendo aqui como almas imortais em experiência humana. É natural que esqueçamos quem somos, esqueçamos as vidas passadas e também esqueçamos o nosso verdadeiro potencial, porque se assim não fosse, não faríamos as experiências que as almas aqui encarnadas neste planeta vieram buscar como conhecimento, como experiências, uma vez que a Terra oferece um ingrediente único no cosmos infinito, que são os recursos que aqui existem, como luz, frequência, sombra também, obviamente, porque nós trabalhamos na luz e na sombra. A consciência limitada permite que cada alma encarnada busque no limite extremo da consciência limitada. Como é um planeta de provas e expiações, nós somos co-criadores de uma realidade que vamos desenvolvendo ao longo das sucessivas encarnações. Se a Terra é uma escola e nós somos seus alunos, agora é um tempo final de curso, e nós chamamos isso de transição planetária, porque esta escola vai subir um nível neste grau de consciência. Vamos passar para um mundo de regeneração, e como final de ciclo, tudo se acelera, tudo muda, as consciências começam a compreender muito mais coisas. Então, se até há um século atrás as almas não tinham muito conhecimento de quem eram de fato e também não se importavam muito, porque a crença era que se nascia, se crescia e se morria. Então, era uma luta pela sobrevivência. Uma sobrevivência da vida corpórea, daquele ciclo, daquela encarnação. Para complicar um pouco, há muito tempo, já dissemos aqui, há cerca de 350 mil anos, ou até 400 mil anos atrás, vieram aquelas entidades trevosas, fugidas das guerras de Orion, e se adonaram do planeta Terra e da sua humanidade, e foram criando mecanismos para controlar essa humanidade. E os seus representantes encarnados, porque isso eles fizeram através das experiências genéticas, criaram os seres híbridos, seus representantes aqui encarnados. E esses são aqueles que assumiram os comandos gradativamente até tomarem conta deste planeta. É o que nós vemos hoje no mundo todo, porque eles dominam pelo medo, pela raiva, pela necessidade, pela doença também, porque eles criaram tudo isso, pelas religiões, pelas crenças, obviamente, pelas leis humanas que foram desenvolvidas para beneficiar uns, prejudicar outros, obviamente, porque sempre há uma contrapartida. Mas o ciclo se fecha, e você que acompanha aqui esse trabalho, obviamente está despertando para essa realidade. A tua alma está entrando num tempo de finalização de ciclo para fazer a sua ascensão. É óbvio que nem todos os que
ignoram esse tipo de assunto são almas perversas ou que terão que ser exiladas desse planeta. Apenas que tem almas que não se interessam pelas coisas que estão vindo, assim como você. Mas quem está aqui realmente acompanhando este tipo de informação, é óbvio e é certo que é uma alma que está despontando para um novo horizonte. É uma alma que está pronta para a nova terra, faltam alguns detalhes, esses detalhes é que trazem esta preocupação, às vezes uma insegurança, às vezes até um certo receio de não cumprir com a sua missão. Porque se não fosse assim, ela não estaria preocupada com o fim de um ciclo. Estaria no piloto automático, como muitos. Então não vamos aqui falar daqueles que precisam despertar. Vamos falar aqui daqueles que já estão despertando ou despertos. Estes já começam a sentir mais a cada dia que tudo está mudando e que o ciclo se fecha. E também começam a sentir a necessidade, a preocupação de finalizar esta missão terrena. Porque a velha Terra vai deixar de existir, não como o planeta em si. O planeta vai continuar aqui, girando ao redor do nosso Sol, mas com uma outra energia, uma outra frequência, e tudo que há nele, uma outra consciência. As consciências atreladas à frequência da velha Terra não suportarão a frequência da nova Terra. É preciso procurar um mundo onde elas ainda possam ser encaixadas e continuar a sua evolução, porque a evolução vai seguir. São oportunidades que agora são aproveitadas ou não. E então qual é o segredo da vida, dessas oportunidades, deste momento? Lembrando que o que serve para uns não serve para outros, e vice-versa. Mas, de um modo geral, todos vocês têm uma tendência de fazer e cumprir a última etapa deste ciclo da velha Terra. Por isso vocês estão encarnados neste momento atual do planeta, e é por isso também que vocês estão aqui acompanhando não somente este canal, mas também outros que trazem informações que agregam algo a mais na consciência de cada um. Eu coloquei há poucos dias uma referência de que a vida é muito preciosa para ser desperdiçada. A vida precisa ser vivida com alegria, porque a vida não é um sacrifício. Coloquei também há uns meses atrás um tema dizendo: você não tem problemas, você tem tarefas. E coloquei tantas vezes nos temas aqui abordados que nós somos amparados muito mais do que possamos imaginar. Nós não estamos abandonados à própria sorte, como muitos acreditam. Nós sempre tivemos o amparo, em nenhum momento, mesmo quando falhamos, o amparo deixou de nos servir e nos conduzir neste caminho tortuoso da evolução da alma neste planeta. Também foi dito algumas vezes que, se nós soubéssemos o tamanho desse amparo, seria até um motivo de envergonhar-se por duvidar deste amparo que temos de fato. Mas vamos trazer para o hoje, para o dia a dia,
para este momento em que estamos vivendo de fato. A tua consciência é como um elástico que estica, se expande. Mas a diferença que tem para um elástico é que o elástico, quando você solta, ele volta ao normal de antes, aquela forma anterior do esticar. A consciência não. A consciência, uma vez expandida, ela não volta mais ao que era antes. É uma expansão contínua e sem fim. O que precisamos entender é que basta atingir o nível necessário para o novo ciclo. Não precisamos ir ao máximo. Não precisamos nos preocupar com a consciência daqui 1000 anos, nem a consciência daqui 100 anos. Vamos nos preocupar apenas em ser a nossa melhor versão hoje, no presente momento, a cada dia. Viva cada dia intensamente, sentindo cada emoção. Porque são as emoções que gravam a experiência no nosso corpo etérico, o corpo da alma. E é esta bagagem que nós levamos para o futuro, para a eternidade. Esta emoção, esta forma de sentir que todo o universo entende, pois ele não entende o português, como nós falamos e nós expressamos, mas o sentir é a linguagem universal, é a linguagem cósmica. Todas as nossas versões da nossa mônada sentem da mesma forma que nós sentimos aqui e vão passando adiante até chegar ao nosso eu superior. Então toda a nossa mônada, que é de fato esta semente estelar que somos, cada um individualmente, vai aprender com cada fractal desta superalma, deste espírito imortal. Mas, acima de tudo, também vai levar a experiência para as outras mônadas e, por fim, a experiência no Um. Quando nós falamos desse Um, falamos na fonte, naquilo que tudo é, naquilo que tudo cria e naquilo que tudo sempre será. E ali engloba seres, engloba também consciências fora da forma como possamos aqui compreender, humana, humanoides ou coisas parecidas, mas também consciências de planetas, de estrelas, de galáxias, de universos e multiversos. Nós estamos aqui como um operário de uma grande indústria, de uma grande fábrica, produzindo alguma coisa para este conjunto todo. E tudo é centralizado num ponto, que é onde converge cada experiência, cada sentir, de cada ser, de todos os planetas e estrelas possíveis e imagináveis existentes no cosmos infinito. Se você vive cada dia intensamente, você vai fazer sempre o melhor dentro da tua missão. E é quando você está encarnado que você faz a experiência, porque desencarnada a alma não tem corpo. Não o corpo físico, tem outros corpos, mas é o físico que sente, pois o físico é a caixa de ressonância desta alma. É nesse sentir no físico que nós vamos levar, de fato, gravada a experiência de vida após vida incorporada nesses corpos físicos aqui no planeta. Mesmo que você não lembre das vidas passadas, você tem gravado em você, pois a alma que você é, foi ela que viveu aquelas experiências em outros corpos. E quando falamos nos corpos físicos, falamos também nos corpos que acompanham a matéria. Aí entra também o corpo emocional ou mental.
porque são partes do corpo físico. A partir dos corpos não físicos, nós somos apenas o éter, os corpos etéricos, aquilo que é realmente a alma. Um plasma, que aqui se materializa. Eventualmente, vida após vida. Se você vive a vida intensamente, você compreende que cada situação é um privilégio, é uma oportunidade, é uma lição. Às vezes temos resgates, sim, e são dolorosos, porque eles fazem a correção do rumo do caminho. Se não fosse as dificuldades, os desconfortos, as dores, eu diria até uma certa dose de sofrimento, a alma humana, nas condições atuais do planeta, dentro das provas e expiações, quando o nosso ego ainda é bastante exagerado, a alma se perderia. Então, às vezes, é preciso um corretivo. Mas é só para colocar no caminho. O corretivo não precisa durar a vida toda. Às vezes ele se prolonga porque nós colocamos muita resistência. A resistência é a causa maior de todas as dores. Porque a dor ela só vem para dar o recado e dizer: olha, você errou o caminho, preste atenção, volte lá no ponto que você errou e pega o rumo certo. É para isso que serve a dor. Não mais do que isso. Mas as pessoas dizem: mas eu sofro. Mas é para sempre. Essa dor não acaba nunca. E quando ficamos velhos, ficamos mais doentes. Isso é tudo uma crença. Eu já disse tantas vezes, não precisamos ficar doentes para morrer. A alma pode desencarnar suavemente, tranquilamente, sem nenhuma dor. Quantas pessoas desencarnam sem dor? Porque não precisa passar pela dor, não está no projeto passar pela dor. A dor é sempre um coringa. Se eu não faço o suficiente dentro deste plano encarnatório, nesta atual encarnação aqui, enquanto encarnado, no final, antes de desencarnar, a dor vem para completar o crédito que faltou para corrigir certas pendências. Então a dor não é um castigo, é uma oportunidade. Eu diria que é um presente. Porque senão a alma levaria ainda uma dívida para outra encarnação futura. E se não fossem as dores, a alma não evoluiria jamais nessa condição de provas e expiações neste planeta. Olhar a vida como uma bênção, com alegria, com gratidão pelas oportunidades. Veja como tudo se encaixa perfeitamente. As pessoas dizem: mas eu não sei o que fazer. Faça o que tem que ser feito hoje. Os teus afazeres diários, cotidianos, todos nós, ao levantar pela manhã, temos algo projetado para o dia. Mesmo aquela pessoa que está trabalhando ainda, numa empresa, num serviço público, em qualquer lugar, setor, tem um compromisso. Vai para o trabalho e faça aquilo que vai surgindo no trabalho com amor, com gratidão, com respeito e, acima de tudo, com dignidade e com honestidade. Você não precisa fazer sacrifícios, não precisa mover montanhas, não precisa enfrentar monstros invisíveis. Você só tem que fazer o teu melhor. O teu melhor, vai preparar o café, faça com gratidão, agradeça o dia que chega, agradeça a noite que passou. Peça o amparo, sim, obviamente, mas confie. Confie no plano divino, confie no teu plano de alma. Não procure fora o que está dentro de você. Tudo chega ao tempo certo. As pessoas ficam esperando algo que não sabe o que é. E por esperar algo que não sabe o que é, esse algo nunca chega, porque se mesmo que ele chegue, não presta atenção, não vê que é aquilo que precisa.
É como se você fosse numa estação de trem, esperar uma pessoa, uma visita, e não sabe quem é, nunca viu, não tem nenhuma referência, e lá está cheio de gente, milhares e milhares de pessoas, como é que você vai identificar? Não é assim a vida. A vida ela é tão prática, mas tão simples, que de tão simples parece que não é verdade. Porque as pessoas esperam algo impactante. Então, busque ser o melhor a cada momento sem buscar grandes façanhas, porque é de gota em gota que o oceano é formado. Ao levantar-se pela manhã, comece o dia com alegria. Não amaldiçoe o trabalho, se ainda tem que depender de um trabalho. Futuramente não vamos mais precisar trabalhar para sobreviver, mas chegará esse tempo. Agora ainda estamos finalizando o velho ciclo. Vai com alegria, agradeça a oportunidade. Quando tem tantas pessoas passando necessidades por não ter os seus recursos e não ter as oportunidades de ganhar esses recursos. Vai fazer o almoço, faça com gratidão. Abençoe aqueles alimentos. Abençoe as pessoas que vão sentar à mesa com você. Se vai dormir à noite, abençoe o dia que passou. Agradeça as oportunidades. Peça o amparo divino para o sono reparador e a proteção da sua alma para as suas atividades enquanto você dorme, porque a alma vai trabalhar. Agradeça essas oportunidades de ser útil até quando você dorme. Porque o corpo vai dormir, a alma não. A alma não precisa do sono. Agradeça a vida. Agradeça a oportunidade de estar nesse planeta maravilhoso. A Terra, já foi dito aqui tantas vezes, é a menina dos olhos da galáxia. Um planeta espetacular, de belezas infinitas. Uma mistura de consciências que tem aqui. Temos aqui os hominais, que somos nós, os humanos. Temos os elementais, temos os animais, os minerais, os vegetais. Temos a água em abundância, a beleza do verde. Temos também os desertos, porque precisamos entender as diferenças, as polaridades. A Terra é um planeta de polaridade. Dualidade nas suas polaridades, os extremos. É assim que nós estamos vivendo. Por isso também tem, além dos campos verdes, os desertos, temos também os oceanos, os rios, as montanhas, as planícies. Temos também a terra pura e também as rochas. Temos também os ventos fracos e os ventos fortes, as tempestades. Temos inclusive os movimentos da terra, com seus terremotos, com seus vulcões, os movimentos dos mares, dos oceanos. O movimento que dá vida. É um planeta diferente. Então as pessoas buscam, como você vê, a ciência busca vida fora da Terra. Será que tem vida fora da Terra? Mas que vida? Que procuram igual à Terra? Não. Cada planeta é um sistema único. Por que haveria dois planetas exatamente iguais? A imensidão do cosmos infinito proporciona que o número infinito de almas habita em cada um deles na sua forma, nas suas condições de vida. Existem almas, sim, na Lua, no Sol. O Sol tem milhões de graus de temperatura, não pode ter vida. Tem uma vida adequada àquela temperatura. Tem vida em todos os planetas, estrelas, constelações, galáxias, universos. Porque cada sistema, a Terra é uma consciência, a Lua é uma consciência, o Sol é uma consciência, cada um é uma consciência.
diferente. Uma consciência diferente também dos humanos, obviamente, assim como é uma consciência diferente dos animais, os vegetais, os minerais, os elementais. Enfim, o segredo da vida, ele não é difícil de compreender. É um segredo até que nós descobrimos. O que é a vida? E para ser mais feliz, coloque-se sempre na sua condição única que você é. Você não é nem menor nem maior que ninguém. Você não está mais certo e nem errado do que os outros. Você não tem mais verdade do que os outros, porque todos nós temos uma pequena parte da verdade, porque nós somos de fato uma pecinha do quebra-cabeças. E ela se encaixa aonde deve se encaixar. Não deseje ser o herói, aquele herói das revistas em quadrinhos. Aquilo é uma ilusão. Mas você pode ser um herói dentro de si mesmo, da tua consciência. O teu próprio herói. O herói vencedor. Aquele que supera todos os obstáculos. Aquele que vence cada etapa. Aquele que avança na sua consciência, na sua expansão, na sua evolução. Você é o herói. Por fim, quando você chegar agora no final de um ciclo, e tem essa oportunidade, está aqui encarnado para isso, você é o herói que vai ascensionar. Então é um feito heróico, que é o objetivo único da alma. Cumprir o seu aprendizado ao longo dos milênios e agora ascensionar para uma etapa superior de consciência. Seja a tua melhor versão a cada momento, a cada dia, a cada hora. Faça as coisas consciente de que aquilo é a tarefa do momento e é aquela oportunidade que você tem de ser melhor. Não busque fantasias impossíveis de serem atingidas, porque você não vai fugir do dia a dia normal, que é ali onde está o segredo da vida. Tenha sempre a intenção do bem. É no bem que você vai evoluir. O mal apenas mostra o caminho que não deve ser seguido. Se estamos aqui num mundo de dualidade, de polaridades, precisamos conhecer o bem e o mal para saber o ponto de equilíbrio. Mas é só para conhecer, não é para praticar o mal. Quando nós aprendemos uma lição para conhecer o mal, nem karma vai gerar. Porque é um desbravamento de um setor da consciência que ainda precisa ser descoberto para evitar o perigo. Agora, quando conhece seu mal e depois se usa ele para o bem próprio, para vantagens próprias, para proveito próprio, como muitos, infelizmente, fazem, e parece que os exemplos estão cada vez mais claros, então sim, aí vem a necessidade do resgate depois. É o karma que cada um adquire para si. Não há castigo, não há injustiça, há correção de caminho. E às vezes a correção do caminho é um remédio amargo. É preciso curar aquela tendência, aquele lado escuro da consciência. Ninguém reencarna com uma missão impossível. A cruz que cada um carrega, como diz o ditado popular, é o tamanho da ponte que vai ser utilizada mais adiante quando tiver que passar outro lado do rio. Se o objetivo é ir para o outro lado, precisamos de uma ponte. A ponte é o tamanho da responsabilidade que cada um carrega, que as pessoas chamam da cruz que precisa ser carregada. É uma metáfora. Você tem as oportunidades e as tarefas
que você precisa ainda cumprir. Algo que ficou pendente das outras vidas, algo que precisa ser corrigido agora na última etapa, porque estamos no final da caminhada. Esta encarnação é a última dentro das provas e expiações do planeta Terra. Precisamos apenas finalizar. E se estamos aqui, é certo que temos condições de finalizar. É só não se perder pelas facilidades que a vida às vezes oferece como uma pegadinha. Ver se é uma prova, ver se a pessoa está pronta na sua consciência. Então faça a coisa certa, faça a coisa com a intenção no bem. Não tem perigo nenhum se você fizer isso, porque está tudo muito fácil de compreender. E não precisa buscar milagres nem missão impossível. No dia a dia, as coisas vão chegando até você nas suas tarefas cotidianas. É ali que você faz as mudanças necessárias. A mudança também de pensamento, de consciência, a elevação. Enfim, tudo está com você e em você. Não precisa fazer tantos rodeios, tantas voltas enormes para encontrar aquilo que já está ali, no teu coração, na tua essência. Este é o segredo da vida. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.